Acho que uma apresentação. Você poderia falar um pouquinho de você, dessa sua jornada dentro da aprendizagem solidária? O que você Ah, acha? tá bom, ótimo. A minha jornada começa em 2002, quando eu conheci o grupo lá do Instituto Faça Parte, que funcionou no Brasil, durante a década do voluntariado no Brasil, que foi de 2001 até 2011, né? E nesse grupo eu tive a sorte de trabalhar com o Frei Beto, com Antônio Carlos Gomes da Costa, num grupo que era da presidência da Milo Vilela, com a Priscila Cruz, muita gente boa. E nós trabalhávamos para estimular o voluntariado jovem, mas no sentido de trazer o voluntariado como uma ferramenta de aprendizagem, para que ele pudesse contextualizar, aprender a contextualizar o que ele via na sociedade na sala de aula. E foi muito interessante porque era muito mais do que você pensar no como é que a comunidade participa da escola, mas pensar no aluno como o primeiro voluntário da escola, né? E descolar um pouco aquela ideia do que você faz no voluntariado, o que você pode fazer como voluntário no seu tempo livre, sabe? Isso me Sim. interessou demais, porque tinha muito a ver com essa ideia da conexão de para que serve a educação, né? Se não é para estar pensando no bem comum, usar o conhecimento para pensar em que sociedade que a gente quer entregar. E daí eu segui com o Faça Parte, conheci a Rede Ibero-Americana de Aprendizagem Solidária em 2005. De lá eu não saí mais. Em 2000, mesmo saindo do Faça Parte, né, que o Faça Parte finalizou em 2000, comecinho de 2012, já tinha finalizado. E eu segui como consultora, trabalhando, eu estava na época desenvolvendo a tese, que é a solidariedade como prática curricular educativa. Continuei trabalhando com esse tema e depois, em 2017, nós fundamos a Rede Brasileira de Aprendizagem Solidária, que eu me orgulho muito de fazer parte do comitê executivo, que é uma turma toda do bem aí que eu te conheci, então eu sou muito grata também. Ah, muito bom. E eu acho que a gente tem que seguir nessa energia. Agora aqui em Portugal também eu já estou bem conectada com pessoas que pensam aprendizagem solidária, mas não só. Com pessoas que pensam também a colaboração, a Academia de Líderes Ubuntu, que tem tudo a ver com essa energia, de quem que a gente entrega, de como que nós nos afirmamos no outro e com o outro, das redes colaborativas, como que elas operam e como que elas podem, como que é tão necessário, né, tratar das redes colaborativas e da confiança para uma sociedade mais saudável. E então eu estou nessa jornada há bastante tempo e cada dia eu aprendo mais e vejo que essa conexão, eu não sei mais me pensar sem ela, sabe? Sem essas pessoas e sem toda essa aprendizagem que vem. Acho que eu sou um pouquinho de cada um. Sim, sim. A gente vai se construindo também. Sim. E você, com essa tua história da A minha responsabilidade história, social na escola? ela começa mais no jornalismo e passa para responsabilidade social e esse momento da educação. Parece que tudo também se complementa, né? Antes eu não via sentido, eu não conseguia juntar as coisas, então eu via o jornalismo separado da educação. E a partir da responsabilidade social eu começo a ver que faz parte, que é porque a comunicação, ela também é uma forma de ampliar conhecimento. E acho que é um pouquinho até disso que a gente vai falar aqui, né? Eu começo no jornalismo, acabo a minha tese de doutorado, que foi em Sociologia da Comunicação de Massa, e aí, então, eu entro com um projeto da revista Na Mochila, em parceria com escolas particulares, para ampliar o conhecimento das famílias em relação à primeira infância. E é aí, então, que eu entro na área de educação, assim, que eu me aproximo mais, não só como mãe, mas também sentindo a realidade das escolas. E isso vai crescendo, a gente acaba fundando o Instituto NOA, e vem o programa Escolas do Bem, também numa perspectiva de mostrar para as escolas que, através da responsabilidade social,
é possível não só ampliar o conhecimento das pessoas, mas também mudar comportamentos e trazer as pessoas, tanto começando pelo núcleo escolar, né, o diretor, as professoras, e aí então vai aproximando as famílias, a comunidade e todo mundo trabalhando junto pelo bem comum. Então, aí é que eu vejo como o jornalismo consegue mudar um comportamento. Sem precisar estudar sobre educação, eu acabei, com esse projeto, impactando na área de educação. Com E certeza. é isso. Eu acho que a educação é comunicação, né? A educação é comunicação, a educação é meio e é a forma como nós mediamos, né? O tempo todo a gente aprende nessa comunicação e nessa integração e como isso está interligado é fantástico. Eu também comecei até com jornalismo depois que eu fui para a educação. É interessante ouvir você esse resgate seu, porque eu lembro também dessa entrada, né, de como que eu cheguei na educação, que foi justamente pelo jornalismo, porque eu acho que as coisas são muito conectadas, né? São. São muito conectadas. Mas então começa você, Kátia, porque dentro desse tema que a gente escolheu, né, por que cooperação, solidariedade e confiança farão toda a diferença na educação do século XXI? Isso, é um tema que daria para fazer uma live de 1 ano, né? Mas eu acho que, assim, em linhas gerais, eu acho que a gente tem que resgatar o mais forte de tudo isso, é o desafio da educação mesmo do século XXI, e com toda a tecnologia que nós temos, com toda a base de conhecimento que nós já chegamos até aqui, a diferença está em como é que esse conteúdo, como é que esse conhecimento é utilizado, né? A diferença está em que sociedade que nós queremos viver e que sociedade que nós vivemos e que mundo que nós construímos e que mundo que nós queremos construir. E nesse sentido é fundamental o resgatar o sentido da solidariedade. Acho que as políticas educacionais afirmativas do conhecimento e solidariedade agora têm que vir com força, porque ela pluga o desenvolvimento do conhecimento ali da escola, do saber ler, escrever e contar, das ciências, para um desenvolvimento de uma inteligência capaz de pensar como é que eu uso aquilo, como é que eu uso aquelas competências, aquelas técnicas e aquela habilidade que eu estou aprendendo, para pensar numa entrega de um bem comum, né? E aqui eu estou justamente pensando em como é que eu saio muitas vezes isso está lá no projeto político-pedagógico da escola, isso está lá no plano diretor da cidade, isso está lá na vontade, né, na Declaração dos Direitos Humanos, mas como é que isso desce na prática pedagógica? Né? Como é que a gente faz com que isso realmente, de fato, aconteça na escola? Como que a gente entrega e como que a gente constrói esse olhar que, de saída, ensina a pensar no outro e afirmar o outro como condição para a minha vida, que é a solidariedade, né? Que de saída ensina a trabalhar, a cooperar pelo bem comum, e não para o bem em si mesmo, né? E não cada um por si, mas sim em todos, por todos, né? Na verdade, a solidariedade, ela não é uma simples... ela tem muito mais de coesão social, né? E ela tem ela não tem a apropriação pelo moralismo, ela é um pouco perversa dentro da solidariedade, né? Porque o conceito, na verdade, ele vem de solid, que é de sólido, né? É solid, idade, que é a qualidade do sólido. Então, como que você faz para criar coesão social? E como essa coesão social, como essa solidez do grupo juntos e horizontalmente contribui para uma proteção de cada um da espécie. Ela é muito mais forte quando ela é horizontal, quando eu me afirmo com o outro, quando eu reconheço esse sujeito que tem no outro e ele me afirma, porque daí eu consigo criar corresponsabilidade, cooperação, né? E as relações são estabelecidas na confiança. Mas se você olhar só para a colaboração e para a confiança
despregada da ideia de construir um bem comum, você pode ver esse tipo de comportamento também em redes que são colaborativas para benefício próprio ou para situações ilícitas, né? Tem muita colaboração nas milícias, na guerra, né? Tem muita confiança para se estabelecer uma rede de corrupção. Então, o que faz com que esse conhecimento que nós estudamos lá na escola seja usado para o bem comum? E é essa resposta que nós temos que sempre olhar para ver se o currículo, se a construção daquilo que nós trabalhamos, né, que é o nosso objeto de trabalho, que é a escola e que é a universidade, que é a produção de conhecimento, que é a ciência, quem que ela está formando? Como é que essa pessoa vai ter acesso a essa informação, a esse conhecimento, a essa tecnologia e entregar uma melhor sociedade? Né? Eu acho que esse é o grande desafio aí do século XXI, continua sendo, né? Sempre foi. Sim. E agora, então, cada vez mais potencializado, eu acho. Né? E você também, como você trabalha com essa ideia dentro da sua perspectiva de responsabilidade social também? Eu queria te ouvir um pouquinho. Então, a responsabilidade social, quando ela surge, a ideia central dela é que a responsabilidade social ela é muito capitalista. É você fortalecer o mercado, fortalecer os seus clientes, né? Então, você melhora a vida do outro para que ele consuma o que você produz. Só que a gente já vê que essa máxima não vale mais. Porque se é só um negócio, né, um produto, uma relação comercial, ela não se sustenta, ela não gera vínculos. E como é que a gente consegue esses vínculos sólidos, né, essa solidez da solidariedade? Quando você coloca um sentimento genuíno. E aí, sem ser piegas, né, a gente fala de amor na responsabilidade social. É onde é a evolução maior agora do século XXI, é você começar a espiritualizar as empresas, isso não quer dizer entrar por uma linha de religião, mas é você manifestar um sentimento genuíno de amor, colocar amor no café, que é o exemplo que eu mais dou. Quando você coloca amor no café, coloca amor na educação, coloca amor num relacionamento com o seu cliente, tudo muda, os resultados vêm mais rápido. Então, não basta mais falar só sobre responsabilidade social. Você tem que ter um propósito genuíno de cuidar do outro. E até eu falo agora, nesse momento de coronavírus, uma coisa é você ter um enfermeiro, um médico formado, treinado, para cuidar do paciente dentro de um protocolo, né, e de saúde, enfim. A outra é esse profissional pegar o celular dele, filmar esse paciente e mandar uma mensagem para a família, para tranquilizar a família que não pode visitar. Então, é aquele algo mais, é aquela postura humana, né, aquele olhar humanizado para saber que tem gente de todo lado, né? Tem gente atendendo, tem gente sendo atendida, tem gente se preocupando. Então, é sobre isso que é hoje a responsabilidade social. Ela não pode ser despregada de um sentimento genuíno de respeito, de solidariedade, de colaboração. Então, é sobre isso que a gente vai falar bastante aqui, não é, Kátia? É verdade. E é interessante porque, do mesmo jeito, é muito importante, né? Quando você consegue trazer essa leitura, né? Quando você afirma o outro como um sujeito que merece toda a atenção que você também gostaria de ter, né? Quando você quando você constrói esse vínculo, você aprende a pensar assim e você leva isso para onde você estiver, para as relações que você tem, para a maneira como você trabalha, para a maneira como você é mãe, para a maneira como você é vizinho, né? Você vive com essa proposta e com esse propósito. E isso é ensinado, né? Da mesma forma que nós aprendemos a valorar
somente o capital, somente o poder, né? O homem, eu acho que eu estou trazendo um pouco agora de Freud, né? E o perigo que é isso, né? Que ele sempre falava do Thanos e do Eros, né? Então, como é que nós fazemos para pulsar Eros? Como é que nós fazemos para ensinar que a energia que faz com que a sociedade consiga se proteger, né? Que é Eros e não Thanatos, né? Se eu deixar a cada um por si, né, tensionar esse desenvolvimento, o barco não sai do lugar, né? A soma de todas as forças é igual a zero. Como é que nós fazemos, por exemplo, a confiança, né? Então as pessoas estão achando que, mesmo quando você traz, né, olhar para o econômico já não deu certo. E é verdade. Por exemplo, a própria rede agora de confiança, que sempre foi, né, em relação, por exemplo, às moedas e ao mercado financeiro, quem que determina isso? Né, se não é a confiança em uma gestão. Então, por exemplo, um país que está indo com uma má gestão de priorizar, está em dúvida se prioriza a vida ou a economia, né? A bolsa cai, o dólar aumenta, quer dizer, tudo isso está baseado, sim, numa relação que é muito mais importante, que é a relação onde nós apoiamos as nossas tomadas de decisões, né? Que é a relação da emoção e a relação do amor mesmo. Sim. E isso precisa ser ensinado, não adianta mais estar, eu acho que não cabe mais subentender que as pessoas vão aprender isso. Precisa ter postura, precisa ter intencionalidade e precisa trazer para a mesa o desenvolvimento das competências socioemocionais junto com o cognitivo, para que ele produza o desenvolvimento social que nós esperamos, porque senão a gente não tem outra opção, né? Sim. É que parece que antes, a partir do momento que a gente entra numa linha racionalista, fica piegas falar de amor. Então, a gente sabe que um aluno aprende muito mais com o afeto, né? E aí fica difícil você juntar um sentimento em cima de um conhecimento, né? Quer dizer, fica difícil não, é simples, a gente é que complica, né? Mas aí, então, eu queria evoluir um pouquinho aqui a conversa e falar um pouco de redes colaborativas, que é um tema que você domina bastante. Queria que você explicasse um pouquinho, Kátia, como é que funciona essa questão na prática da gente conseguir trazer para a realidade a solidariedade dentro de um aspecto de aprendizagem através de redes. Sim, então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental na questão das redes colaborativas é justamente resgatar isso que você estava falando, da importância de nós vermos na prática e em como a sociedade está organizada, também isso que muitas vezes as ciências exatas acabou deixando e a econômica, né? Acabou deixando como se fosse uma coisa menor, e não é. Hoje nós temos o conceito solidariedade, ele parte da afirmação de que cada um não é objeto, cada um é um ser que precisa tem uma identidade, que tem uma subjetividade que precisa ser afirmada. E é essa conexão que eu faço, é nessa busca de afirmação e da diversidade e na afirmação do outro como sujeito que precisa ser ouvido e que tem voz e que tem os mesmos direitos de ter uma vida digna, é que eu construo as pontes, né? E que eu construo as redes colaborativas. A rede colaborativa faz toda a diferença, por exemplo, em qualquer organização social, em qualquer uma, né? Mesmo as organizações até de proteção dos animais, em que nós vemos que eles se organizam, por exemplo, as abelhas, tá? Mesmo não tendo subjetividade, né? Que eles não têm ideia de valores ou ideia de crenças, mas elas se organizam pelo objeto de se proteger, da proteção, né? Uhum. Quando nós temos aqui que nós trazemos para cá os valores e as crenças, ainda assim, isso é o mais importante, né? Você firmar e estabelecer essas redes colaborativas. Elas têm dado total indícios agora, principalmente em épocas de pandemia, em épocas em que nós temos que enfrentar crises,
que são complexas, que são problemas abertos e complexos e que exigem a gestão de diferentes frentes e de com diferentes possibilidades de resolução, né? Nós temos, então, o enfrentamento a partir das redes colaborativas. Elas têm uma resposta muito mais inteligente, porque elas não são apoiadas em relações engessadas e burocráticas, né? Nós temos, as redes, elas são plurais e são multidisciplinares, e elas convergem em torno de um objetivo consensuado, então elas conseguem ver e se reorganizar a todo momento, assim que aparece um novo desafio desse sistema aberto, é chamada essa rede multidimensional e multidisciplinar para que se resolva aquela situação, né? Elas fortalecem as relações de confiança e elas se estabelecem em cima de relações de confiança, apostam na corresponsabilização, na resposta do todos por todos e não do cada um por si. Por isso, é fundamental, né? Você consegue, com a solidariedade, fortalecer a coesão social e atuar nesse campo da circulação, da comunicação e do conhecimento. Aqui em Portugal, eu estou muito próxima de um grupo do Instituto Padre Antônio Vieira, que trabalha com a ideia de redes colaborativas e problemas sociais complexos. Eu queria deixar até a dica para quem quiser saber mais, tem um grande especialista nisso, que trabalha com esse tema, que é o diretor e o presidente do Instituto. Ele é diretor do Grupo de Governação Integrada, tem um trabalho muito bacana sobre as redes colaborativas e como que elas funcionam em problemas sociais complexos, que eu acho que vale a pena conhecer, é fácil de encontrar na internet. O nome dele é Rui Marques. Queria deixar aqui essa dica também para saber mais, porque eu acho que vale a pena. E o interessante também é a gente pensar que tem vários modelos de rede que funcionam. O importante é que, como tem a necessidade, né, e é uma característica da rede, da afirmação do outro como que eu vou trabalhar em colaboração, eu tenho que pensar que se um ponto sai, a rede continua. Eu tenho que pensar que ela pode trabalhar com uma estrutura em que todos fortalecem todos, e que não precisa ser uma estrutura focada num ponto, né? Elas funcionam melhor quando elas têm a flexibilidade e autonomia, cada membro se sente fortalecido por pertencer e fortalece, né? E se fortalece e fortalece os outros quando está fazendo parte e construindo aquele objetivo para o bem de todos. Então, ela não é centrada e ela não pende para um lado, né? As redes colaborativas, elas são redes que deixam o tecido social mais maleável e mais forte para aguentar qualquer crise. Por isso que eu acho que é muito, muito importante. Você tem algum exemplo de algum projeto, assim, só para deixar mais claro isso, como funciona? Sim. Então, por exemplo, a rede colaborativa da aprendizagem e serviço solidário, que começou na Argentina, no Centro Latino-Americano de Aprendizagem e Serviço Solidário, é um bom exemplo. Eles têm agora, uma rede que faz uma conexão, né, que chama CLAIS, esse centro, né, Centro Latino-Americano de Aprendizagem e Serviço Solidário. Ele consegue unir pessoas ali da Argentina e da América Latina como um todo, para que troquem sugestões e práticas e conhecimento, e produzam pesquisa, e se fortaleçam nos seus territórios, a partir da ideia de como é que eu faço para desenvolver o conhecimento de solidariedade na escola ou na universidade, mas eles também fortalecem redes colaborativas de aprendizagem solidárias locais. Então, na página do CLAIS também é fácil de encontrar os pontos das redes espalhados pelo mundo todo. Eles já estão em todos os continentes fortalecendo esse tipo de trabalho. E um outro mais que é interessante, que eu descobri aqui que eu faço parte, eu achei uma ideia criativa e parece uma tecnologia, ela é uma tecnologia social e pode funcionar em qualquer lugar. E é um exemplo mais centralizado, mas ao mesmo tempo você consegue ver como que cada ponto se favorece com a rede. Se chama Gente Bonita Come Fruta Feia. Chama Fruta Feia. Então, Gente Bonita Come Fruta Feia. E o que é isso? Um grupo de pessoas se fideliza, né? Eles chamam de... Como é? Você se cadastra, né? E você vira um sócio, vamos dizer assim, do Fruta Feia.
Com isso, você ajuda uma cooperativa que tem mais de 250 já agricultores por aí, um número bem alto, e eles pegam aquela fruta que não estava esteticamente boa para vender, né, na rede comercial, e que tá boa para consumo, mas não está boa em relação aos padrões estéticos, e vendem, e eles usam com isso um recurso que ia ser jogado fora, e que agora, então, eles conseguem, além de gerar renda, eles conseguem economizar em água, em solo, em agrotóxico, em tudo, né? Porque você ia jogar fora e você consegue vender para a população a um preço muito mais baixo, e com isso todo mundo consegue ter uma dieta melhor. E eu acho esse exemplo também muito simples, na verdade é uma gestão em que os próprios agricultores se organizam, as cooperativas, para atender em diferentes pontos. As pessoas que estão interessadas se cadastram no site, vê o que vai vir na cestinha, compra a cesta da semana e todo mundo fica feliz. Então, assim, é o tipo de negócio que você pode, inclusive, né, olhando para um trabalho mesmo, né, para uma geração de renda com amor, né, pensando no outro e pensando no desenvolvimento, na sustentabilidade, pensando na dieta, pensando na riqueza dessa proposta, né, como um todo, você consegue ajudar tanto as famílias, quanto os agricultores, quanto a economia. Então, eu acho que esses modelos a gente tem que se inspirar, para que a gente possa ter cada vez mais redes colaborativas funcionando. Bacana. Eu vou passar para o outro bloco, que eu acho que é uma questão que a gente consegue desenvolver bem, tanto na aprendizagem solidária, quanto na responsabilidade social, que é como a gente consegue fortalecer a confiança que sustenta essas relações, né, sociais, culturais, econômicas. Você quer começar falando? O que eu prego, né, o que eu ensino e eu explico para as escolas é sempre a questão do vínculo e da transparência, né? Então, é preciso começar no gestor, no diretor da escola, uma relação de confiança com base na ética e na transparência. E isso vem do exemplo que está em cima, né, do diretor. Porque não adianta você querer impor na educação, trabalhar algum conceito, algum valor do tipo protagonismo, autonomia, se você não dá exemplo também. Então, os programas que a gente tem aqui no Instituto NOA, a gente fala muito sobre uma questão ética e de transparência, de respeito, de responsabilidade, que começa ali no gestor. A partir do momento que ele, no seu dia a dia, ele mostra o que é, né? Ele desempenha com base em valores éticos, ele vai transferindo essa cultura para os outros membros também da escola, e isso vai passando em cascata também para os alunos, para as famílias, e assim a gente vai mudando esse comportamento, aquela ideia da lei de Gerson, que você tem que tirar proveito do outro, né, ser mais esperto. Hoje a gente fala em ganha-ganha. Se a situação não está boa para um e para o outro, tá desequilibrada essa balança. Então, eu vejo que na gestão escolar é a mesma coisa que a gente no nosso dia a dia, na nossa vida individual, né? Se a gente faz alguma coisa que não é boa para o outro, né, assim, colocando numa balança, se o outro também não ganha, não tem parceria, não tem desenvolvimento para ninguém. Então, essa é a base que a gente divulga para as escolas, para mudar esse comportamento. E é tão fácil, é tão simples. São alguns ajustes finos que eu falo, porque muita gente já age assim, né? Mas às vezes tem alguns escorregas aqui, alguma, sei lá, alguma coisinha ainda que está fora, que precisa ajustar. Isso. É interessante, aí, então, né, Luz? Porque, assim, eu só queria frisar que você está trazendo isso de como é importante esses ajustes finos, porque a confiança, se nós olharmos, ela é o tempo todo
tecida em cima de ajustes finos, né? E a cada dia ela é construída. A cada dia a gente tem que tecer um pouco desse novelo. É um novelo sem fim, e ele depende muito disso que você trouxe, dos exemplos, né? Dessas relações, dos objetivos compartilhados, né? Da mostra, né? De que você fala aquilo que você faz aquilo que você fala. E essa gestão da confiança é eterna. E é ela que sustenta as boas relações de gestão, né? Assim, a gestão da confiança é a saúde de qualquer tipo de relação. Então, e ela é muito fácil de quebrar, né? Esse é o problema da confiança, né? Então, assim, ela precisa ter o tempo todo ser olhada com atenção e ser olhada com energia, e a energia tem que ser a energia certa, né? Assim, tem que ter energia, não pode ter demais, senão também você acaba sendo passado, por exemplo, para trás. Você confia demais, você pode ser enganado, porque a outra pessoa você não sabe, né? Você está confiando sem saber quem é. E se você também confia de menos, você também é prejudicado, porque você deixa de fazer coisas que você poderia fazer e se apequena diante da não ajuda e da não aposta na colaboração. Então, a confiança, ela tem que ser gestada a vida inteira, e ela é a saúde de qualquer processo de gestão e de trabalho em rede, de liderança, de amizade, né, em casa, na família, na comunidade. E precisa ser, sim, o tempo todo, ser trabalhada com intenção também. Eu acho que uma coisa que a educação do século XXI precisa entregar é a consciência de que esses processos fazem a diferença na entrega do conhecimento, na entrega da ciência, na entrega da pesquisa e na entrega da sociedade que nós queremos. O que eu vejo é que a gente foi educado de uma forma para não confiar no outro, né? Nós fomos educados a não falar com estranhos, né? Não entrar na casa dos outros, não comer comida que os outros oferecem. E hoje a gente começa a perceber. Eu sempre fui contra essas regras. Eu comia na casa dos outros, eu conversava com estranho. Então, assim, como que a gente pode falar para um filho, né? Não converse com estranhos, depois ele cresce e a gente fala, você tem que fazer network. Então, dá um nó na cabeça, né? Então, a gente precisa, eu acredito que a gente precisa confiar primeiro. E confiar e dar essa credibilidade para o outro, né? E aí a gente começa a construir esse relacionamento, porque enquanto a gente fica só pensando no próprio umbigo, e nos defendendo, e nos protegendo, nos fechando, a gente não consegue crescer. E esse conceito que eu passo nas escolas do bem, no programa Responsa na Escola também, de você precisa confiar, né? Você precisa acreditar que o outro também é bom e acreditar que todo mundo é bom. Às vezes as pessoas cometem algumas coisas erradas, mas no fundo é uma pessoa boa, ela precisa ter uma chance de crescer. E se ninguém der essa chance, a pessoa nunca vai se desenvolver, né? Então eu acredito que a gente precisa quebrar alguns paradigmas e acreditar mesmo, acreditar no outro, confiar, porque na verdade, a gente começa a ver que poucas pessoas precisam de ajustes, né? É verdade. E elas geralmente fazem um barulho bem grande, né? E se a gente começar a pensar no adulto que comete, vamos dizer, ilegalidades ou coisas fora da ética, né? Sei lá. A gente tem que ver que ele foi uma criança, né? Passou por uma educação, passou por uma escola. Então, qual foi essa base que o adulto teve para construir essas crenças ou um determinado comportamento, um comportamento mais agressivo ou defensivo? Então, a gente tem que pensar que tudo isso, esse adulto foi uma criança, e é lá que a gente precisa trabalhar. Então, os professores, os diretores, os pais, todos os adultos precisam estar conscientes dessa formação do indivíduo,
E aí, então, eu acho que solidariedade, confiança, empatia, tudo isso tem que começar lá na educação infantil. É verdade. É muito interessante isso, porque se nós não pensarmos que tem a responsabilidade desse desenvolvimento, também faz parte da escola e desses, né, desses meios, porque muitas vezes nós esperamos que as famílias, né, entreguem essa educação e, na verdade, as famílias também têm muitos problemas, estão fragilizadas, tem 1 milhão de tipos de famílias, e isso tudo vai se... tem tantas realidades e tantos Brasis, né, no caso do Brasil, dentro do Brasil, e uma coisa que também é muito importante, quando você trazia que as relações de confiança e você poder acreditar no outro, né, e desarmar esse pensamento. E também começar a entender que as pessoas não podem se cristalizar, né, e esse pensamento baseado em dogmas, esse pensamento baseado em crenças pessoais e não essa não aceitação, né, esse olhar só para dentro, que muitas vezes até a própria inteligência artificial acaba ajudando, né? Então eu lembro quando eu era criança, quando eu andava de carro com meu pai, eu achava que a Lua estava sempre me seguindo, né? Parecia que ela tinha nascido para a gente, para mim e para o meu irmão. Então ela passava assim, eu ia seguindo o carro. E hoje em dia nós fazemos essas bolhas digitais e nós vivemos no digital e no virtual, e fica muito difícil você lidar com uma informação ou com uma opinião que não é a sua, acaba gerando uma situação de estresse, do não saber lidar com o outro, com o diferente, e isso acaba tendo consequências gravíssimas na sociedade. Então hoje, se antes nós tínhamos o desafio de formar a pessoa já era complexo, hoje com as redes sociais e com esses comportamentos mais reativos, muitas vezes a intolerância religiosa, a intolerância política, estando dentro, né, ela acaba despertando também uma motivação intrínseca que tem muito a ver com o que a gente quer aprender ou não. Ela influencia diretamente no que a gente quer aprender, né? Então, se a motivação, quando eu pensei até no que você estava trazendo, eu lembrei disso aqui, porque é importante considerar que nós temos uma capacidade de aprender e de afirmar o outro, desde que nós tenhamos nesse outro uma conexão possível, de ver onde que está a ponte para que eu possa puxar essa pessoa, né? Mas isso tem que ser construído. Muitas vezes essa ponte não está visível, né? Ela não está aparente. E tem pessoas que realmente são más e você não vai encontrar ponte. Agora, quanto mais as pessoas se cristalizarem e menos elas tiverem essa visão do outro e de tentar aceitar a diferença e saber até que limite se pode aceitar também, porque tem situações em que a postura não ética ou a postura aquela postura é tão centrada em si mesmo que ele precisa de ajuda, né? Mais do que, né? Então, assim, precisa saber dosar isso. E cada vez mais, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a educação vai precisar trabalhar com esse humano que tem e que lida com essa tecnologia e que lida com essas redes sociais que acabam, muitas vezes, fechando as pessoas em guetos, né? E como é que você lida com essas opiniões diferentes? Como é que você busca essa ponte no que é no outro, e para que ele não seja um estranho, né? Para que você consiga afirmar, que eu gosto daquele conceito do Levinas, quando ele traz a alteridade, né? Que é a minha identidade eu formo na identidade do outro, é o outro que me afirma. Mas como é que eu vejo isso quando eu não tolero? Ou quando eu tenho quando eu tenho um pensamento totalmente fechado e cristalizado em cima de opiniões e não busco fatos reais para entender aquilo. Então, eu acho que o mundo está vivendo justamente essa pulsão agora. E essa pulsão precisa ser trazida com intencionalidade de uma formação ética, de solidariedade, de respeito, de empatia para dentro da escola e para descer isso, que muitas vezes está lá no projeto pedagógico, mas como é que isso desce na atividade da sala de aula? Né? Como é que isso desce na ação do exemplo do professor e do aluno? Né? Esse é o nosso próximo tema, o nosso último bloco,
que são os caminhos que a escola precisa promover que a escola precisa para promover o desenvolvimento integral do aluno e da sociedade. E aí, então, que eu queria que você explicasse um pouquinho na prática, como isso vai funcionar, ou pode funcionar. Eu acredito que tem que ter aqui, eu acredito muito na ideia de um currículo flexível que está focado no desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento integral. E aí, quando a gente pensa em desenvolvimento integral, nós estamos falando do espiritual também, do sentimental, do emocional, do social, do cognitivo, da cultura. Como é que se desenvolve esse humano se for a partir de um currículo engessado? Né? Se for a partir somente do desempenho ali, do ler, escrever e contar, acho que isso não existe mais. Né? A escola precisa pensar em entregar a integralidade, né? Então, assim, como que você organiza esse currículo de maneira que os alunos possam pensar fazendo conexões diferentes, olhar a partir de uma proposta que vai ter que despertar o que ele tem de melhor, porque ele vai ter que pensar a partir de um problema, por exemplo, social, real, que ele quer identificar, né, que ele vai precisar ser, por exemplo, estimulado a identificar e a trabalhar. Então, tem muito dessa construção da autonomia, tem muito e aí precisa ter flexibilidade no currículo, precisa ter flexibilidade de gestão para que as pessoas consigam fazer propostas de atividade em que o aluno precisa pensar, em que o aluno precise fazer conexões, em que o aluno precisa imaginar qual seria a melhor oportunidade, passar por situações difíceis e trazer as situações difíceis como valorizadas no processo. Né? Então, nós temos que ter uma conexão de poder fazer com que o currículo saia da proposta somente de aprender aquele conteúdo para ir bem na escola, para uma pessoa que vai se dar bem na vida, né? E eu acredito muito nessas metodologias, primeiro que numa organização curricular flexível, como aqui eu tenho visto em Portugal, que eles têm até 25% do tempo pode ser feito com matérias diferentes a partir de problemas reais, isso dentro do currículo. Outra coisa poderia ser também esses projetos, por exemplo, de aprendizagem solidária, em que cabe ao aluno se desenvolver, né? Não é um trabalho a mais para o professor, no sentido dele ter que propor, mas ele sim orientar o aluno que vai buscar a conexão, então, daquilo que ele está estudando com o tema que ele quer ajudar a pensar, a entregar, a resolver. E eu acho que cada vez mais tem que trazer para dentro da sala a devolutiva, o feedback do comportamento do aluno quando ele está fazendo uma atividade em grupo, do comportamento do aluno quando ele tem uma reação, por exemplo, que está provocando bullying, quando ele tem uma reação de desrespeito. Isso precisa trazer para a mesa, porque nós não podemos deixar mais passar, né, a entrega. Quem que você quer contratar, né, Lúcia? Você quer contratar alguém que saiba colaborar com o teu projeto, com o teu propósito, ou alguém que desrespeite todo mundo e não tenha respeito pelo trabalho? Você quer contratar alguém que tenha responsabilidade e que assuma as responsabilidades, ou alguém que está ali, tanto faz, ele está ali pelo dinheiro e acabou? Se nós queremos ter esse tipo de pessoa trabalhando conosco, se nós queremos ter esse genro, se nós queremos ter esse vizinho, ele precisa ser formado desde cedo. Então, essa proposta tem que estar sendo orientada dentro da prática pedagógica também, né? Os professores, com isso, vão poder... claro que eles têm que... O professor hoje não é fácil a aposta que eles têm na mão, né? Assim, há toda a responsabilidade, e por isso eu acho que é uma profissão que é a nossa profissão, né? E ela é tão completa e ela precisa ter esse respaldo para conseguir ter essa formação para dar conta de entregar esse desafio que é a escola e apostar mais no aluno, sabe? Deixar o aluno ser mais sujeito do processo e tirar tanta responsabilidade de cima. Trabalhar rever esse acordo de trabalho professor-aluno,
rever esse planejamento para que o aluno tenha mais corresponsabilização e seja mais sujeito da aprendizagem e não sobrecarregue tanto o professor. E isso é uma questão de decisão, né? Não precisa decidir fazer assim, né? Não precisa ficar esperando que outra pessoa decida, o MEC, ou sei lá onde. Isso. É uma questão de decisão do gestor, de decisão do professor. De decisão e de espaço também, né? Então, você, por exemplo, aqui as pessoas têm um tempo pedagógico para discutir que é remunerado para isso, né? Assim, então, tem um tempo pedagógico, tem informação continuada. Eu acho que tem que ter políticas que afirmem e condições para que esse professor possa desenvolver, né, no campo da gestão e para que isso aconteça, e ao mesmo tempo tem que se trabalhar com o mindset do professor, né, e com essa possibilidade dele visualizar que ele pode fazer diferente, e, inclusive ele pode atribuir ao aluno coisas que antes estavam com ele. Por exemplo, às vezes eu trabalhando com os professores para desenvolver, por exemplo, criatividade com os alunos, eles ficavam pensando em qual que é a atividade criativa que eles iam desenvolver. E, na verdade, a atividade tinha que ser aberta e não criativa. A criatividade era do aluno, entende? Então, ele já tem tanta coisa para assumir que ele, quando olha, às vezes, para uma proposta nova, ele pensa que é ele que vai ter que fazer. E, na verdade, ele só tem que orientar para que o aluno faça. Sim. Então, eu acho que tem que quebrar esse peso e trabalhar de um jeito mais flexível, mais autônomo, dar mais autonomia, deixar ele trabalhar com o aluno real, né? Deixar ele trabalhar com territórios reais, deixar os alunos trazerem a realidade para dentro da escola, por mais difícil que seja, e conseguir transbordar daí o que for melhor. A educação é o processo de melhorar o que se tinha antes e entregar uma pessoa melhor. Esse é o processo. Ela não tem que estar focada num projeto pedagógico ou numa nota, ela tem que estar focada no humano. E aí tem uma pergunta aqui da Kátia Campanile, nossa colega. Ela fala assim, se é possível nessa época de confinamento estar presente no território de forma virtual? Eu não sei responder isso. O que você acha? Oi, Kátia. Eu acho que sim, Kátia. Eu acho que sim, porque olha onde nós estamos, não? É claro que a tecnologia, ela não chega igual. Não chega igual. E aí também, assim, como eu sei que tem muita gente do Brasil assistindo, eu queria até trazer como uma curiosidade aqui, como é que outros países estão enfrentando. No caso Portugal, por exemplo, no caso de Portugal, tem também o problema do acesso, né, à educação à distância, e daí eles ativaram novamente a televisão, aquele tipo, chama Estudo em Casa, né, que é como aquele nosso telecurso que tinha no Brasil, e aí os alunos podem acompanhar as várias atividades que acontecem durante o dia na televisão, e ter os momentos síncronos e assíncronos, né? E em alguns casos se empresta material, enfim. Isso é um problema, mas na verdade o desafio, o que eu queria trazer para além desse desafio, que é o desafio da desigualdade, que é terrível e que não pode ser minimizado, não é essa a questão, mas só para a gente pensar o que podemos fazer, é olhar para o problema no sentido de ele estar perto do currículo. E não ele não precisa ser um problema que está o bairro, no bairro ou dentro da escola. Ele pode muito bem estar perto do currículo. Um bom programa, por exemplo, de aprendizagem solidária ou de problema real pode ser conversar com alunos da mesma idade num outro estado, num outro país. Né? Então, saber dos turcos, dos jovens turcos, o que é migração e imigração, pode ser muito significativo e pode dizer muito, por exemplo, no aprendizagem de língua inglesa, do que está ali estudando para a prova naquele contexto e tudo mais. Então, tem várias maneiras. Eu acho que o importante das atividades é ela estar próxima do currículo. Às vezes é uma troca de carta, às vezes não precisa tanto. A tecnologia pode ser 1 milhão de tecnologias, mas eu acho que ela tem que estar perto
do currículo, daquela intencionalidade, né? O que está pulsando para aquele aluno real naquele problema ali, naquela disciplina, naquela temática. E esse que eu acho que é o ganho para que as pessoas estudem com vontade, estudem com amor, né, Luz? Porque assim, É a motivação. Isso, com a motivação. Da onde vem essa motivação? Né? Se hoje a gente perguntar aqui qual professor que você lembra, né? Essa pergunta é bárbara, né? Sempre vai conectar com uma ideia de afetividade. E é isso, né? E nós temos também afetividade com as disciplinas. E a nossa afetividade vem muito, só para concluir, Lúcia, assim, a nossa afetividade vem muito daquilo que nós temos mais domínio, mais competência. Quando nós aprendemos mais fácil, nós tendemos a gostar daquilo. E aquilo que nós não conseguimos aprender, a gente tende a rejeitar. Então, se você deixa uma coisa super cristalizada, por exemplo, na relação da diversidade cultural e da tolerância cultural, você pode criar um problema da pessoa entender que o outro é um igual a você. Então, isso é grave, né? Isso forma as bases da sociedade. Por isso que é tão importante ter, para além da simulação e dos estudos de caso e de um ambiente controlado, ter atividades com pessoas reais e problemas reais. Mesmo que o enfrentamento seja uma visualização, uma simulação, existe esse caminhar para que o conhecimento já de saída possa considerar e afirmar o outro. Isso é que é importante, né? Muito bom. A gente ficaria aqui mesmo, como você falou, 1 ano falando sobre isso, mas eu acho que já 1 hora já está bom. Podemos combinar outros dias, outras lives. Então, eu quero te agradecer, Kátia, por esse tempo, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, e daí de Portugal, né, que você já está 4 horas à frente. Então, quero te agradecer e te convidar para outros bate-papos também. Vamos pensar em outros temas, trazer outros convidados da própria rede, né? Com certeza. Então é isso. Eu acho que a gente pode encerrar agora. Você tem mais alguma coisa para complementar? Não, só queria super agradecer também. Muitíssimo obrigada. É uma delícia falar com vocês, uma delícia falar com a Rede Brasileira de Aprendizagem Solidária, que eu aprendo muito, adoro. Vocês ainda me aturam, né? Fico daqui de Portugal. Mas a língua nos une e o coração é corintiano, né? Então, que bom, né? Vamos ter muito ainda por fazer. E eu quero agradecer imensamente esse momento maravilhoso de troca, de aprendizagem, e pedir para as pessoas também, se quiserem continuar também, porque nós vamos com certeza fazer mais, né? Para deixar as perguntas, isso vai ficar provavelmente disponível, então comente lá, deixe pergunta, que nós vamos tendo ideias para produzir mais conteúdo. As próximas. E eu quero agradecer também a presença dos outros colegas da rede, Valdir, a Kátia, a Cláudia, todo mundo que está aqui também prestigiando. Ai, que bom. Um beijo, querido. Beijo para vocês. Então, obrigada a quem nos acompanhou. Espero que tenham gostado. Obrigada, então, Kátia. Uma boa noite para você, um beijo grande. Fica bem aí, se cuida. Obrigada. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau.